Scopergaban finalmente mostra o poder de uma lenda pirata, um poder tão fantástico e incomensurável que basicamente anulou a imortalidade dos cavaleiros divinos. Mas afinal, como ele fez isso? Qual o segredo por trás do ataque mais poderoso que já vimos em Elbaf? Quer as respostas? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tão bem, né? Claro que estão bem. Pô, depois de ver Scopergaban, uma lenda usando um poder que ninguém sabe o que é, não tem como, tá bem. Melhor capítulo de One Piece dessa semana. Duvido você achar outro. Tem muita coisa legal nesse vídeo, tá bom? Mas afinal, como Scopergaban feriu um dos cavaleiros divinos? Como ele trespassou a imortalidade? É somente revestimento do rei? Eu acho que não, hein? Porque o Luffy, convenhamos, deve ter usado isso contra os Gorosen lá Egghead. E bem, o nó de Joy Boy não é revestimento do rei e conseguiu desmantelar a existência deles. Tem algo a mais e no final do vídeo você vai entender o que é. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se você gostar, peço para você se inscrever. Se você é da pior geração, camuçari no botão do like para dar uma força para esse vídeo. E antes de eu começar, se liga no recadinho que eu tenho para vocês aqui sobre Berserk. Galera, um alinhamento cósmico aconteceu e finalmente temos um eclipse. Berserk e Diablo. Uma colaboração que, convenhamos, sempre deveria ter acontecido, finalmente vem à tona. The Midland, a Santuário, Berserk encontrou o seu lugar no lendário jogo Diablo. Inclusive o jogo está disponível para Xbox, PlayStation e PC. E o melhor de tudo, tem modo cooperativo ou local ou online. Já aproveita e me adiciona pra gente jogar, hein? A nova temporada que iniciou agora dia 29 de abril veio com tudo, porque vocês vão conseguir obter itens cosméticos exclusivos de Guts para a classe Bárbaro. Olha essa armadura, eu me arrepio. Olha a armadura Berserker, sinta o frenesi que ela emana. Não só isso, o Falcão Branco surge, Griffith como um renegado e Skull Knight, sua espada da atuação, como um necromante. Ao derrotar poderosos inimigos de elite no jogo, você vai ter a chance de obter os sinistros Berrelites, que oferecem a possibilidade de uma audiência com demônios poderosos, capazes de realizar sacrifícios terríveis, mas claro, em troca de obter esses itens cosméticos temáticos de Berserk. Paralelamente a isso, do dia 1º ao 30 de maio, Diablo Imortal para celular também vai ter o evento Caminho do Lutador, que vai contemplar o universo de Berserk também. Agora assim, meus amigos marcados pelo eclipse, as skins e os eventos são por tempo limitado. E você não pode perder porque eles só ficam disponíveis até o dia 3 de junho. Corre, baixe agora Diablo, já me adicionei pra gente jogar junto e quem sabe conseguimos sair vivos desse eclipse. Pronto, recardado, vamos lá falar tudo sobre One Piece 1148. Então vamos lá, meus amigos, temos nossa história de capa que tem Yamato agora a caminho de Hakumai para entregar a Kawamatsu o chapéu que Otama confiou. Peijuan e Uchi estão com eles aqui, o que comprova a nossa ideia de que Yamato sim está refazendo a jornada de Oden de uma forma mais literal, mas no seu próprio jeitinho, criando, recrutando suas próprias bainhas. Um ponto legal é, acertamos que Hakumai teria Kawamatsu, afinal Hakumai contém os portos de Wano, então nada mais justo que colocar um homem peixe lá. Muito possivelmente o Kiko vai estar em Ringo. Agora sim, essa história de capa eu acho que a revelação mais legal dela, ela é bem silenciosa, tá? Porque surge na torre que está atrás deles. Aqui é o Oda mostrando como as fábricas estão sendo transformadas em castelos e templos. Você pode ver os andaimes de construção. Então é basicamente o Oda mostrando que as fábricas estão sendo transformadas e o Wano está sendo reconstruída. Mas vamos ao que interessa. Nossa história, que começa com Gunko forçando Ronya, a pequena giganta, indo em direção a um penhasco, deixando todas as crianças tensas. Yuva avisa a amiga que ela está bem acima do submundo e grita para ela voltar, mas Ronya permanece muito calma, tranquilizando os outros. Está tudo bem, sem problemas. Porém, ao chegar na borda, a criança obviamente começa a tremer. A coisa que mais chama a atenção aqui é a arte. Sim, a arte desse capítulo foi um dos piores dos últimos tempos de todo One Piece. Tivemos aquele capítulo do Kuma que saiu apenas com rascunhos, lembram? Mas aquilo, convenhamos, é arte pura porque combina com toda a narrativa emotiva daquele episódio. Eu acho que inclusive deveria permanecer intocado mesmo no lançamento físico. Mas aqui
você nota que foi realmente feito com muita pressa, muito desenho inacabado, coisa que o Oda não faz comumente, e isso tem uma explicação. Eu já não coloco a culpa do Oda aqui, tá bom? A culpa é do live action. Sim, acabaram de soltar vídeos promocionais com o Oda junto, então certamente acabaram tirando ele do seu estúdio e por isso o capítulo saiu assim. Mas, bem, deixando esse lado sommelier de traços, o poder da Gunko continua a me impressionar. Ela faz pássaros, aumenta o tamanho das setas, controla o movimento das pessoas, tem golpe crítico garantido e sem defesa. É sem dúvidas a fruta paramécia mais surpreendente que Oda já criou por sua versatilidade. Gunko diz aos Somers que a primeira criança já está pronta para cair e então ele diz que é perfeito. Ligue um Dendemushi e certifique-se de que toda a Elbaf escute a minha voz. E então ele começa. Se em 30 segundos vocês ainda não tomarem uma decisão, uma de suas crianças vai cair. Jaru, ordene aos professores que incendiem a escola e a biblioteca. E vemos toda a comoção geral dos gigantes que respondem que Somers é completamente maluco. A biblioteca contém textos deixados para trás por gerações ao longo de milhares de anos, mas alguns argumentam que a vida das crianças é mais importante e um dilema moral acaba surgindo em meio a essas discussões sobre suas prioridades. Por fim, todos concordam com uma coisa: o problema não são as exigências deles, é a decisão que eles têm que tomar, se vão se submeter ou não ao que os cavaleiros estão pedindo. Mudamos então para Nico Robin dizendo ao Chopper que ele precisa ficar escondido e não lutar contra eles por enquanto, porque eles ainda não entendem o funcionamento dos seus poderes alertados por Jaguar de Sal. Mas Robin diz que não consegue mais se controlar e vai se transformar em um Super Saiyajin. Como eu vinha dizendo, se a Robin não despertar Haki aqui em Elbaf, esqueçam, não vai mais acontecer infelizmente, porque é um Haki básico mais pra frente, não sei, apesar que assim, a Robin ainda dá pra encaixar um Hakizinho de armamento básico, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Bom, ouvimos a Nami dizendo que mesmo o pior não faz crianças de reféns, e eu concordo com ela. Por quê? O pior faz o quê? Ele esfaqueia. E não lembrei de Rox Dizzyback esfaqueando o Loki criança. Ripley, Frank, os outros gigantes então se mobilizam para ajudar as crianças e se dividem em grupos. Os Somers então continuam o seu discurso dizendo: quando vocês queimarem a escola e a biblioteca, garantam que nenhum livro sobreviva. Desejamos destruir sua cultura e a sua história. Isso aqui é legal, né, galera? Porque lembrem que o Somers ficou bravo com o rei Harold mudando a cultura guerreira dos gigantes, o que dá a entender que o rei de Elbaf ele fez isso para não entregar a força suprema para o governo mundial. Claro que confunde mais nós, né? O Oda é muito bom nisso, porque não sabemos de qual lado o Harold está no final das contas. Eu ainda acho que tem um dedinho da Madre Carmel, tá bom? No início das negociações pelo menos, e por isso que tem um círculo mágico na sala do trono. Mas o Harold, por fim, pode ter tomado uma decisão feita para proteger o seu povo. Somers, que continuava imponente ali com seus pedidos insanos, não percebe a aproximação de Nico Robin, que ataca utilizando o Shenfleur Crespedia. Uma mão rápida aparece e atinge o rosto do Cavaleiro Sagrado. O Somers cai de boca no chão, então a Robin utiliza 4 mãos para agarrar o seu pescoço e usa o Clutch, quebrando ali as costas do Cavaleiro Divino. Assim, galera, ó, se ela aprender a usar Haki de armamento básico, eu acho que o jogo acaba, tá? A Robin, ela tem um grande diferencial por conta da sua fruta. Ela tem força sobre-humana, porque pode usar muitos braços. Ela rolou a Big Mom em um ano sem qualquer esforço. Então assim, sempre assumimos, é até natural, né, o quão ridicularmente poderosa ela é. Porque a Hana no Mi, ao que parece, é a única fruta que ignora a Haki de armamento, tá? Porque ela brota na pessoa, não faz um efeito que pode ser quebrado pelo Haki. Como a doença do Doc Ki lá no Law, lembram? O Law usou Haki e quebrou a doença. Só que os membros eles brotam no seu adversário, tá bom? Então isso deixa Robin com um diferencial e tanto. A teoria comum é que a razão inclusive pela qual Robin não luta tanto é porque ela poderia vencer de muitas maneiras com certa facilidade. Mas pro azar dela, quando ela decidiu virar Super Saiyajin, pegou logo um imortal. Somers se levanta e ajusta o seu pescoço quebrado como se fosse nada. E lembra que restam 20 segundos antes que a primeira criança caia.
Robin segura Somers com o seu corpo, então pula do penhasco em direção ao submundo. Somers percebe que ela quer afastar ele do alcance da sua fruta para que ela cesse, mas então ele ataca, perfurando todo o seu rosto, o seu corpo, mas eis então que era apenas um clone criado por Robin, que parte então para desamarrar a sua equipe, e ouvimos Somers dizendo 10 segundos enquanto ele cai. Mas ele projeta uma vinha e se segura no galho da árvore. E galera, vamos lá. Se eu elogio bastante a fruta da Gunko, eu tenho que elogiar a fruta do Somers também, porque acho que merece até um destaque. Ele faz algumas coisas que só vimos paramécias especiais fazendo. Ou seja, a fruta do Katakuri, que é a única. Porque quando a Mochi Mochi no Mi surgiu, ela foi catalogada como Logia, tá bom? Teve esse erro. Mas então o Oda corrigiu e criou a classe especial de paramécias. E o Oda certamente criou essa classe para que talvez ele pudesse colocar algumas frutas do diabo especiais com qualidades de mais de uma categoria. Porque a paramécia simples, ela pode ser catalogada em 3 categorias. Alteração corporal, das Bones, Luffy, Bug, Alvida, manipulação geral, fruta da gravidade, bolinhos da Otama, fruta do Fox, que desacelera, e claro, a geração da substância, Magellan com seu veneno, do Flamingo. Então percebam que qualquer coisa além disso envolve despertar, tá bom? Para você acessar mais do seu poder. O Luffy não cria borracha, mas no despertar manipula o ambiente. Eis então que temos a paramécia especial, que difere muito de outras frutas produtoras de substâncias, porque permite ao usuário não apenas criar e controlar, mas também se transformar nele. Então se torna muito semelhante ao que uma Logia faz. A diferença é, a Logia é um elemento puro da natureza. Notem que o Somers, ele não apenas gera espinhos, faz uma serpente, coloca nos outros, mas ele também consegue projetar do seu corpo. Claro, pode ser apenas genialidade do uso dele próprio, projetando espinhos do seu corpo, assim como a Robin cria também os seus braços nas pessoas. Mas olha só, se ele conseguir transformar o seu corpo em videiras por total, essa fruta vai entrar na classe especial com toda certeza. Mas continuando, né? Ronia faz então a sua voz ser ouvida a todos na escola e diz uma frase pra lá. Por isso que o capítulo relevou o nome dela, né? A menininha aqui detonou. Ela diz o seguinte: eu amo a escola, tenho muitos amigos lá. Eu amo a biblioteca, eu amo também os livros porque eles nos ensinam sobre o mundo. E a sua professora ensinou que não deve machucar outras pessoas ou fazer coisas que elas não gostam. E eu gosto da Ronia porque ela basicamente fez aqui um merchan do meu clube do livro. Livros nos ensinam muito sobre o mundo. Se você quer falar de muito One Piece, trocar uma ideia, falar mesmo, é só entrar aqui no meu clube do livro, reuniões toda sexta-feira às 18 horas, perfeito? Mas bem, voltando aqui, ó. Ronia continua: a escola e a biblioteca podem desaparecer para que eu possa salvar a minha vida, mas eu acho que isso iria machucar todo mundo. Senhor Jaru, não se preocupe, eu irei pular. O Somers, em contagem regressiva, vai de 3, 2, 1 e Jaru, em prantos, manda queimar a escola e a biblioteca para salvar a garotinha. O Somers volta, segura Robin, que tentava libertar seus companheiros, e então, meus amigos, no ápice de tudo, antes da contagem chegar a 0, vemos a mão de Somers ser cortada. Só que dessa vez ela não cresce novamente. Era Scooper Gaban, como um raio que brotou de outra dimensão. Gaban corta o peito de Somers e um de seus braços. Raios de haki explodem por toda parte e no ápice de tudo vemos Scooper Gaban super furioso e eu tô arrepiado. Uau! Como Gaban impediu a imortalidade? Vamos lá. Primeiro que Scooper Gaban e Somers podem ter uma história, tá? Já que o Somers ele reconheceu Gaban na hora. E isso provavelmente pode ser em God Valley, que é onde teorizamos que Scooper Gaban descobriu com seus companheiros como ferir os Cavaleiros Sagrados. Então o mais interessante é que o Somers reconheceu Gaban imediatamente, mesmo com sua mudança drástica de aparência desde God Valley. Apesar que, vamos lá, né? Um velho poderoso com 2 machados avançando na sua direção não tem muitos candidatos, mas tudo bem. Agora vamos lá. Lembram que eu falei da arte desse capítulo ser apressada? Isso refletiu em um erro aqui no final. Por quê? Na primeira cena, o Scooper Gaban cortou o braço esquerdo. Já na próxima cena, é o braço direito que foi cortado. Então é o seguinte, galera. A primeira teoria que nasceu aqui sobre o não renascer o braço é que o Gaban cortou o braço com a marca do abismo. Lembram que o Somers tinha uma tatuagem ao qual teorizamos ser a marca do abismo? Só que se levarmos em conta a última cena,
ela vai por terra, tá bom? Porque a marca está no braço esquerdo e foi o braço direito que foi cortado, a não ser que o Oda corrija aí que foi realmente o braço esquerdo. Mesmo assim, olha só, pensa comigo aqui, a parte superior do corpo da Gunko foi completamente obliterada pelo Usopp. Tudo bem que não sabemos aonde fica a sua marca do abismo, pode estar nas suas pernas, mas ela não estava nem aí para desviar, tá bom? Convenhamos, você esperaria que os cavaleiros soubessem dessa hipotética fraqueza da sua marca. Então se fosse apenas uma questão de localização, o Somers não ficaria surpreso se o braço não voltasse a crescer. Mesmo assim, dá para descartar completamente? Não dá para descartar, mas eu acho que tem uma certa dificuldade de ser somente a marca. O que poderia ser então? O machado de Scopergaban ter uma runa de Nika, o Deus Sol, o símbolo do reino antigo, poderia anular a marca do abismo? Cara, eu gosto disso aqui. A ideia de runas em Elbaf, bom, combina muito bem, porque é um conceito muito nórdico, muito viking, e você trazer Nika, o Deus Sol, podendo anular a marca do abismo seria interessante. Talvez o Scopergaban tenha um machado rúnico, é bem legal, né? Agora sim, uma coisa é certeira, tá bom? Tem muita teoria que a gente pode colocar aqui, e uma coisa é certa, tem haki envolvido para esse braço não crescer de novo. Não acho que seja apenas revestimento do rei. E por quê? Luffy em Egghead não fez nada contra os Goroseis. E supomos que o Luffy, ao não machucar alguém, ele já usaria algo que aprendeu para derrotar o Kaido. O nó de Joy Boy foi haki puro e desmantelou todos os Goroseis e ainda fez Imu se ajoelhar. Então tem que ser algo a mais. Eu gosto de um nível avançado e final, tá bom? Para o haki em sua totalidade. Talvez a combinação de todos os hakis para que se criar um novo. Lembre inclusive que ainda não vimos o haki do rei avançado puro. Só ele sendo combinado com o armamento, que é o caso do revestimento. Agora olha que legal. Frutas do diabo são a manifestação de alguém que deseja tanto uma habilidade que ela realmente se manifesta. E se você parar para pensar, essa própria ideia da Akuma no Mi está muito ligada ao haki, né? Para ser independente. Parece que os frutos do diabo se encaixariam em uma proto-categoria de haki, como chamado aqui de imaginação, tá? E por isso que temos o conceito das frutas nascerem do desejo, enquanto o haki vem da pura vontade. Mas vontade e desejo caminham de mãos dadas, né? Agora temos uma outra opção que é a Pedra do Mar, Kairoseki. Talvez alguma tecnologia antiga transformou o haki em um material sólido. Por que não? Condensando pirobluína, que é um elemento do mar com algo a mais. Não temos a teoria de que os poneglyphs são indestrutíveis porque contém haki neles? Então se a Pedra do Mar tiver algum efeito semelhante, principalmente os machados do Gaban forem desse material, junto com sua maestria de haki combinadas, pode ser que ele consiga quebrar a marca do abismo ou fazer ela parar de funcionar. Meu problema maior com o revestimento do rei sendo só isso, a única coisa, galera, é que assim, só o Luffy e o Zoro poderiam lutar contra os Cavaleiros Divinos, tá bom? Então eu acho que tem que ter algo a mais para dar margem para os outros membros conseguirem lutar, perfeito? Em One Piece, o haki tem um nome maior em japonês, é sempre chamado de a cor da observação, a cor do armamento, a cor do conquistador. E o Oda fez isso por uma única razão ao descrever o haki tendo cor na sua nomenclatura, para misturar ele e criar diferentes tonalidades. Vimos isso inclusive com o Shanks desabilitando a fruta do Aramaki em Wano. Lembram disso? Aquilo foi misterioso pra caramba e é bem parecido com o que vemos aqui com Scopergaban. Eu acredito que o próximo estágio para o haki está sendo configurado pelo Oda, tá bom? Depois da forma avançada, depois de revestimento, pode existir sim uma mistura e infusão dos três tipos de haki. Então acredito que o haki é o contra-ataque perfeito para o demônio, o pentagrama, a marca do abismo, e isso explicaria por que a equipe de Roger e Shanks não tem usuários de Akuma no Mi e sempre acharam isso um tabu. Lembram quando acharam a fruta do Bug e os piratas do Roger estão falando: ah, isso aqui que é uma fruta do diabo. Os caras achavam um tabu, ninguém tinha Akuma no Mi. E pode ser uma escolha especificamente para sobrevivência. E por acharem também um desrespeito à origem da ambição, da vontade, do haki, contrastando bastante com o fato inclusive de nenhum ancião ou cavaleiro sagrado foi mostrado até agora usando o haki de uma forma mais explícita. Interessante, né? Não que eles não tenham, tá? Mas em Egghead mesmo dá pra você achar uns quadros deles usando, mas não é uma coisa tão explícita, né? Eles confiam muito mais nos poderes demoníacos. Talvez eles não possam utilizar de uma forma tão bem o haki. Em troca de ter o poder demoníaco, pode ser que o haki acabe sendo suprimido, porque bem, você tem um poder já cavalar com essas transformações, convenhamos. Agora olha isso aqui que interessante. Lembra do Kamusari?
do Roger, do Shanks, isso é traduzido como partida divina. O Kamusari, ele é um nome que existe no Kojiki, que é o livro mais antigo do Japão, tá bom? Um livro sobre mitologias, e ele se refere à morte de um kami, a morte de um deus. Então, em One Piece, Kamusari pode criar um conceito de talvez ser o único ataque que pode machucar um ser imortal. E o Gaban usou isso daqui. Não, obviamente no nível do Shanks ou do Roger, mas o conceito por trás do golpe. Tá? O Oda disse que o Shanks foi o único que conseguiu replicar a técnica do Roger com perfeição. Só que ele adiciona um ponto curioso aqui. Ele diz que o Shanks foi o único, enquanto os outros membros não conseguiram. O que infere aqui nessa fala é que eles tentaram copiar o golpe do Roger e talvez eles usem a sua própria versão em uma escala menor, adaptada ao seu próprio estilo de combate. De qualquer forma, bom, o Gaban ele usou o revestimento do rei. Podemos ver aqui pelo estilo dos raios de haki que estão emanando, mas deve ter uma combinação geral e algo a mais, permitindo ir um pouco mais longe. E supondo que essa seja uma forma de haki que somente usuários que não tenham Akuma no Mi poderiam dominar, olha que coisa legal. Poderíamos também ter a única exceção da história que possui um fruto que consegue utilizar isso de uma forma plena, Joy Boy, e esse seria o poder final do Soberano dos Mares, um controle total do desejo e da vontade. A questão agora é, Scooper Gaban vai treinar os Chapéus de Palha? Se for só revestimento do rei, lascou. Eu acho que os Cavaleiros Sagrados nem vão ficar para os Chapéus de Palha, pode ficar para os Revolucionários, tá bom? Mesmo assim é complicado, porque daqui para frente é Cavaleiro Sagrado, 9, mais 5 Gorosei mais Imu. Então tem que ter alguma forma dos Chapéus de Palha conseguirem lutar, tá bom? Pode ser o Kairuzeki, pode ser runas, eu gosto da ideia de runas, porque simplifica um pouco mais as coisas, tá bom? Como pode ser, haki tá envolvido, isso é certeza. Mas talvez tenha algum tipo de haki que o Scooper Gaban ensine agora. Teremos um novo time skip? O que você acha? Qual é a sua teoria de como o Scooper Gaban conseguiu cortar um braço e ele não se regenerar? Coloque aqui nos comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui!